tá gravando. Vou começar a gravar para depois deixar disponível lá também no canal. Então, daí uma das duas primeiro, né? Sai, tira o fone de ouvido. Realmente, não ouça, não deixa o fone... Às vezes o fone fica alto e dá para ouvir, assim. Tira o fone, muta, sei lá. Eu vou sair, Amanda. Quando a gente fizer assim, você sabe que deu certo, tá? Então tá. A Pri já saiu? Já? Então, vamos escolher um verbo primeiro. Digam verbos aí. Pular. Oi? Quê? Pular. Pular. Pode ser pular por cima de alguma coisa. O que é essa coisa? Pular por cima de um... Uma coisa mais grande, assim, que não... Pular por cima de um metrô. Pular por cima de um metrô. Do trem. De um trem. Uhum. Pular por cima de um trem, pode ser, vamos fazer isso. Ela tem que pular por cima de um trem. Tá bom, Amanda? Tá. Então, Agora eu vou sair. hello, Amanda já saiu? Já, né? Agora, o Eu vou verbo... dizer que a Amanda é muito boa em adivinha. Ah, é? Vamos Então, fazer um verbo. Diz um verbo, Lucas. Lavar. Lavar? Cavar. Lavar alguma coisa. Lavar. Lavar uma coisa que não deveria ser lavada, assim. O que poderia ser? Lavar um... Tatu bola. Dar um banho do tatu bola. Dar um banho de bola. Pode ser lavar com uma coisa que não se lava, assim. Lavar um tatu bola. Uma raquete. Uma raquete. Uma coisa ali, tipo... Mas Não dá para ser com molho de líquido. tomate? Boa. Molho de tomate? Lavar um tatu bola usando molho de tomate. É isso. Pode ser? Porra. Então tá. Pode. É isso. As duas têm objetivo. Lembrem de que desde o início já deem dicas e não tenham pressa, vão muito devagar. Não falem nada do objetivo de vocês. A outra pessoa que tem que adivinhar. A Larissa entrou aqui, vou... Eu tenho uma dúvida, que é mais técnica em si. Pode falar. O jogo, ele é legal, ele tem um tempo específico? Ou é bom ele ser livre, sei lá, até a pessoa, sei lá, ficar livre o máximo possível? No palco, né, num show, tem que ter um tempo limite, senão cansa, né, senão estoura. No máximo 10 minutos no show, assim. 10 já é bastante. Mas aqui a gente pode experimentar, a gente tem que sentir o que vocês... Porque em sala de ensaio é legal fazer as coisas do jeito mais experimental possível, assim, de experimentar fazer o jogo. Porque, por exemplo, né, essa regra de que você não pode falar nada do seu objetivo para o outro colega, né? Essa é uma regra que torna o jogo legal, é isso que é interessante. Se o seu objetivo precisa que o outro encontre uma... sei lá, uma maçã, que o outro encontre uma maçã. Você não pode falar a palavra maçã em nenhum momento, antes que o outro fale. É o outro que tem que chegar na maçã. Você pode falar assim, vontade de comer alguma coisa, né? Daí o outro vai falar, claro, faça uma lasanha maravilhosa. E você tem que aceitar isso, falar, claro, vamos comer lasanha. Mas lasanha meio salgada, tem uma coisa doce, uma sobremesa. Daí o outro, até chegar na maçã. Então isso pode ser muito difícil. E no palco, às vezes, o cara pode dar uma roubadinha, né? Mas no treino é importante não roubar, assim. Vai até o outro conseguir e tenta dar dicas que levem até aquilo, assim, de alguma forma. Né? Você pode trazer no seu personagem alguma coisa que, sabe, tipo, meu iPhone. E até o outro, é a maçã, entendeu? Mas você não pode falar maçã.
Larissa, a gente já botou objetivo para Pri e para Amanda, e daí você também não vai saber. Daí tenta você adivinhar ao mesmo tempo, depois você diz se você pensou antes delas ou não, tá? Então é isso, vocês duas já têm os objetivos. Quando uma das duas cumprir o objetivo, a gente aplaude assim, para você saber que chegou, senão às vezes não dá para saber. Beleza? É com vocês. Ai, amiga, que bom que você chegou. Tô aqui mexendo no jardim. Nossa, tá bonito, viu? Olha, cresceu muito. Desde a última vez que eu bom, vi. Né? Não, aqui tô reinvasando, né? Trocando os vasos aqui. E, nossa! Você viu que tem um monte de polinizadores, um monte de bichinhos aqui, né, na terra. As abelhas, né? Isso, olha, que que bom são abelhas. Ai, que fofo. Tem os terrestres também. Sim. Alguns assim com muitas pernas. Olha que lindinho esse aqui. Essa centopeia. Isso, centopeia, que a gente pega né? na mão e quase mata a gente. Né? Centopeia é bem bom. E tem vários, assim, insetinhos, um monte de bichinhos. Eu gosto de lagarta, porque elas são todas coloridinhas. Acho, olha, um amor. Muito mas fofo. sem contar que o lagarta machuca, né? Tem umas que queimam. Mas depois vira borboleta, né? Super fofo. E esse daqui, olha, dá até pra jogar. Assim, ó. Bolinha de gude? Se parece muito. Olha, bicho que parece cinza. bolinha de gude, nossa. Entendi. Me ajuda aqui. Estatuzinho bola, né? Olha. São fofos, né? Coisa mais querida. Mas olha, esses aqui estão tudo sujo de terra. Né? Eles moram na terra. Com certeza. Tadinho, né? Tem que limpar. Vamos levar até a torneira da cozinha? Vamos fazer rápido, que a gente tem que, viajar, né? A gente precisa ir pra cidade, do outro lado da cidade, a gente precisa chegar lá, né? Não pode demorar. Que eu precisava dar um jeito no jardim. Mas assim, ó, enquanto tu leva o tatu-bola até a pia, eu vou fazer a minha mala. Tá bom. Mas não precisa ser nada demais, não, tá? Eu vou lavar aqui o tatu-bola, tá? Isso, leva ele. Mas assim... Levar ou lavar? Leva ele até a cozinha pra lavar. Entendi. Leva. Tô indo. Mas assim, amiga, olha só. Será que a água não faz mal pra ele? Não vai se afogar? É mesmo, né? A gente tem que lavar com outra coisa. Acho que podia testar, né? Quem sabe assim... Não sei, uma coisa mais densa. Caramba, álcool em gel? Álcool em gel é uma boa, mas assim, é meio perigoso, eu acho. Eu acho que é mais perigoso que água. Eu acho que, né, em química, álcool é mais complicado que água. Então, melhor não. Talvez uma coisa orgânica. Orgânico, assim. Não sei. Olha ali naquela panela, ver o que tem. Deixa eu ver. Você fez molho? Eu fiz. Molho de quê que é orgânico? Olha. Cheio de tomate, né? Cheio de um bom. Eu acho que vai super combinar com tatu-bola. O que você acha? Acho que eles vão gostar, né? Acho que você podia testar, ver se eles gostam. Então tá, peraí. Deixa eu derrubar aqui a panela em cima deles. Tá. Olha, tá saindo a terra toda. Eu tô lavando o tatu-bola com molho de tomate. Olha, tá tudo limpinho. Que coisa maravilhosa. Mas já terminou aí o negócio que a gente precisa sair. Sim, já tô com a mala pronta. Bora logo. Pelo menos a estação é aqui. Aqui pertinho, né? Vamos entrar. Na estação de trem? Isso. Olha, vamos rápido aqui. Eu nem lembro por onde é. Vamos só entrar em qualquer corredor aqui que a gente encontra. Qualquer negócio aí que tiver, a gente entra. Não importa, bora logo. Tá, estamos aqui. Abriu a porta do trem, pode ser? Eu acho que não é esse, não. Não, esse é São Luís. Não, é que aqui
Ele vai para outro lugar, gente. Essa estação aqui, esse lado, tá errado. Vai para outro canto. A gente precisa, né? Trocar de direção o trem. Isso, mas vai demorar muito a gente pegar uma escada para chegar do outro lado, sabe? Você quer pular os trilhos? Trilho, mas é porque, sabe, ele tá todo aqui. Tá ocupando o espaço todo, não tem trilho. Você quer pular por cima do trem, é isso? É o que nos resta, amiga. Não, vamos. Não, por mim, super valendo. Ai, não, trouxe você trampolim? sempre aceita minhas aventuras. Claro, a gente tem que chegar logo, Me dá tua né? mochila que você vai primeiro. Joga pra mim. Vou! Pega aí. Pronto, vai lá. Yay! O que é que você tá fazendo? O que é que você tá fazendo? Eu pulei por cima do trem. Meu Deus. Uau! Que pernas fortes. Tu viu? Um grilo. É que eu sou um avatar, hein? O Lucas não tá Um sabendo. trem no início, no Ela é início. a menininha do Super Surf. É verdade, total. Olha, muito legal e foi bem rápido até, né? Não foi demorado, vocês conseguiram. E o objetivo mais difícil, que eu achava que era lavar o tatu-bola, foi o primeiro. Tendo muito de tatu-bola. E aí, o que vocês sentiram do jogo em relação àquilo que eu falei, assim, dos objetivos e tal, vocês acharam que... Achei que resolveu um, depois foi resolver o outro. foi um pouco assim, né? A Amanda já tinha falado Depois. de viajar, né? Já tinha dado alguns elementos, não estava totalmente no sério. Mas o que poderia fazer, que eu acho que tornaria a cena mais interessante, é você, por exemplo, ela já estava com o tatu-bola, então ela já estava com metade do negócio resolvido. Vai até o trem com o tatu-bola na mão. Pode ser até divertido, né? Ela levando o tatu-bola, a gente vê isso, ela no trem, a outra pulando por cima e ela com o tatu-bola ainda, sabe? Uma coisa que é legal às vezes se um objetivo já está quase sendo cumprido, né, já tem muitas informações, deixa ele para resolver no final. E daí o público vai ficar mais, porque já tem uma promessa aqui, né? Esse aqui já tem o tatu-bola, já sabe que tem que lavar, só não sabe o que vai ter que usar. Então, segura esse, vai realizar o outro, daí termina o outro primeiro, e daí depois volta nesse. É uma técnica que é bem usada, assim, eu acho, para não ficar isso, assim. Acabou sendo isso, né? Realizou o tatu-bola, e daí depois teve que ir pro trem. Foi meio difícil colocar o trem no meio. Mas super realizou, a gente só tá... É isso, né? O treino é isso, é ser chato, fuçando como funcionou, para pensar como poderia ser feito de uma forma um pouco mais dinâmica e tal, mas super deu certo. Teve uma coisa que aconteceu que não lembro qual momento da cena. Até no final aqui do pular, né? A Amanda falou, a gente tem que ir pro outro lado, né? E daí, vamos passar por cima dos trilhos. Não, mas o trem já tá aqui, a gente tem que passar pro outro lado. Daí, a Pri perguntou, né? Vamos pular pro outro lado? Tipo, claro, isso é super válido. Até como você não sabe qual é o objetivo, você perguntou. Só que o mais legal é você fazer, sabe? É mais legal o público levar de surpresa, né? Caramba, ela pulou por cima do trem. Se você pergunta, o público já sabe, ela vai fazer. E aí, quando você pula, o público já sabe que você ia pular. Porque às vezes, mesmo se o objetivo não for pular por cima do trem, você tomar uma atitude e falar assim, eu vou pular por cima desse trem, e vai pulando, e vai ir para pular, vai ser legal para Amanda, tipo, não, pular por cima não, se não fosse o objetivo, né? E se for, ela já fala, isso vai! Daí você pula e já acaba de uma vez, sabe? É um pouco mais caótico, assim, né? O caótico é legal nesse jogo, meio que do nada você... os guessings têm isso, tem uma questão de, às vezes, até a aula passada eu falei sobre isso, no jogo que a pessoa tem que adivinhar o outro personagem, né? A pessoa, às vezes, já sabe qual é o personagem e finge que não sabe, né? Dá uma tipo, não sei...
na cabeça da pessoa, às vezes, é tipo, vou fazer o jogo durar um pouco mais, né? Senão vai ficar muito rápido. Isso é ruim, né? Fingir que não sabe qualquer coisa no improviso torna aquilo menos natural. Então, o legal é, se tá ficando fácil fazer um jogo, se você tá adivinhando rápido, pega um objetivo mais difícil, né? E daí você realmente vai ter mais dificuldade para chegar nele. Se no meio da cena você descobriu fácil e tal, é legal que você diga de uma vez tudo, assim, sabe? Quanto mais você conseguir que a descoberta aconteça de uma vez só, melhor, sabe? Do que descobrindo aos pouquinhos e perguntando e tal. Quanto mais, tipo, de uma vez tomar uma atitude e fazer, mais legal para o público. Bom, eu quero passar sobre os outros tipos de jogos. Queria saber do guessing, desses jogos de adivinha. Se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queriam falar, alguma... não sei. Algum pensamento. Se podemos ir para o próximo. Pelo jeito... Tudo certo. Pelo jeito, tudo certo. Tá ótimo. Então, eu quero falar sobre jogos... Eu já falei um pouco semana passada também. Jogos de flop. Isso é legal vocês, de repente, irem anotando, porque isso acontece... Isso é muito importante, esses estilos de jogos, né? Na hora de criar um espetáculo, criar a playlist de jogos de um espetáculo. Porque num espetáculo você tem que ter jogos... que a gente faz geralmente, né, espetáculos de jogos de improviso, no começo, jogos que sejam engraçados e rápidos, que ajuda tanto o público a entender o que é improviso, tipo, entendi, eles estão criando cenas na hora. Às vezes o público não sabe como é improviso. O primeiro jogo precisa ser rápido para o público entender. E também o primeiro jogo tem que ser bom para aquecer os improvisadores. Muitas vezes o improvisador vai aquecer para o espetáculo durante o espetáculo, né? No primeiro jogo, no segundo jogo, tem que ser um jogo legal para aquecer a cabeça. E esses jogos de flop são bons para isso. Assim. São jogos que são cênicos, então você já está fazendo cena, só que são cenas curtas, e a gente chama de jogo de flop porque é um jogo de erro, né? Flop é quando você erra, quando você não consegue fazer, quando você perde, né? E o jogo de flop, a dinâmica dele se dá a partir do erro. Então, por exemplo, no jogo no guessing, no jogo dos objetivos, a dinâmica se dá a partir da adivinha, né? Então, ela se dá a partir do acerto. A partir do momento que alguém acerta, o jogo acaba, a cena acaba. Né? O flop é o contrário. A partir do momento que alguém erra, a cena acaba. Então, tá rolando uma cena, por exemplo, jogo só perguntas, né? Só pode fazer perguntas se alguém errar, se alguém não perguntar, se alguém afirmar, a cena acaba e começa uma outra. E o jogo jogo da rima, que a gente faz, que eu faço no meu espetáculo, no Comedians também, é um jogo em que a gente vai rimando até um dos dois não conseguir rimar. Quando não conseguir rimar, perde e sai. Esse jogo tem um perigo também, que é a mesma coisa do guessing que eu falei. Da pessoa conseguir... eu conseguiria rimar agora, mas eu vou errar de propósito para acabar a cena, para ser mais engraçado. Isso é perigoso, pode ir para um lugar que fica ruim, fica muito automático, e é por isso que os barbichos pararam de fazer só perguntas, por exemplo, porque ficou fácil perguntar, eles tinham que fingir que estavam errando, e daí não era mais legal. Então é isso, eu quero fazer um jogo da rima, eu acho que é um jogo legal para fazer aqui. A gente já fez em outros treinos o Só Perguntas, eu lembro que a gente fez não sei se vocês todos estavam, a gente fez o Só Respostas, o Só Afirmações, que é a mesma coisa do Só Perguntas, só que é o contrário, né? Você não pode perguntar. Todas as falas têm que terminar com um ponto final. E isso é mais difícil do que parece. Então, e esse jogo também dá para fazer, só pode fazer afirmações e não pode falar a palavra não também. Se alguém perguntar ou se alguém falar a palavra não, sai. Isso é muito legal para fazer em sala de ensaio. Lembrem dessa dinâmica para treinar, para fazer nos treinos que vocês forem fazer. Porque o Só Perguntas ele é legal de fazer no palco. Ele é engraçado.
Mas em treino é legal fazer os 100 perguntas e 100 não. Porque isso treina a nossa cabeça para a cena mesmo. Em cenas, em geral, é melhor você não perguntar muito. Quanto menos pergunta você fizer... Aquela coisa do guessing que eu falei, de em vez de perguntar para pular por cima do trem, vai lá e fala, eu vou pular por cima desse trem. E daí o outro vai responder positivamente ou não, para você sentir se é, entendeu? É só o jeito de falar. Você pode falar, é para pular por cima desse trem? Perguntando, ou você fala, eu vou pular por cima desse trem. Sempre se der para optar por afirmar, isso em qualquer cena, sempre se der para optar por afirmar, afirme. Então é bom treinar isso nesse jogo, nessa dinâmica, para ver como é difícil, assim, e como a gente faz pergunta durante a cena, sem precisar. Fazer o jogo da rima, então. Nesse jogo, é assim, né? Uma pessoa fala uma frase, a outra tem que rimar com essa frase. Daí ela propõe uma nova frase, o outro rima com essa frase. Propõe uma nova frase, rima com essa frase. Se alguém errar, sai e entra outro jogador com uma nova cena. Né? Todas as cenas se passam no mesmo lugar, daí a gente define um lugar. Uma coisa importante desse jogo, que é uma coisa que é importante até para o público entender o jogo. Uma pessoa fala uma frase, então ela falou: bom dia, meu amigo. Daí o outro tem que rimar com essa frase e propor uma nova frase, né? E daí o outro tem que falar: acordei com uma dor no meu umbigo. Eu acho que vou no médico. Então, a rima foi dor no meu umbigo e a frase proposta foi acho que vou no médico. Uma coisa que acontece às vezes, isso acontece muito, às vezes, com todos os improvisadores, assim, durante o espetáculo, porque o cérebro fica no automático e você fala tudo de uma vez. Você fala, oi, tudo bom, meu amigo? E daí o outro responde, eu tô com dor no umbigo, acho que vou no médico. Uma frase só, fala junto. Isso confunde o público. O público fala, mas cadê a rima? Né? É importante você marcar, você falar, dor no meu umbigo. Talvez é nessa hora que o público entende, rimou. Agora ele vai falar uma nova frase. Então é muito importante isso, pontuar sempre muito bem. Pontua a rima e depois começa a nova frase. Às vezes é nessa hora, dessa pausa, que o público vai dar uma risada, vai falar, entendi. Às vezes, se você fala de uma vez só, o público ou não entende, ou mesmo que entenda, ele rimou, não dá o efeito cômico do jogo, que é ver a pessoa rimando e propondo uma nova frase. Certo? Vamos fazer uma ordem, vamos definir uma ordem numérica para a gente já saber qual é o próximo a entrar sempre, tá? Então, eu vou falar uma ordem de números aqui e eu vou me colocar dentro, vou participar. Vamos colocar uma regra entre a gente que não pode errar de propósito, né? Tenta rimar e também não pode desistir. Desistir é tipo assim, o outro falou, tudo bom, meu amigo? E você fala, não sei, sabe? Não pode isso, não pode falar, não sei. Você tem que começar a falar uma frase e tentar descobrir uma rima no meio da frase, né? Você vai falando, oi, claro, sabe? Porque daí, às vezes, enquanto você está falando, você encontra a rima. Isso é legal de a gente ver, que você descobriu durante, assim. Então, vai falando, nunca, não pode falar, não sei. Se você não conseguir, a gente vai perceber, porque você não vai conseguir. Mas não desiste, tá? Vou falar uma ordem aqui. Vamos, Eduardo, Amanda, Lucas, Larissa, Pri e eu. Somos 2 Lucas, mas eu botei eu por último, né? Então, Eduardo, Amanda, Lucas, Larissa, Pri, eu. Eduardo, Amanda, Lucas, Larissa, Pri, eu. Daí, quando... recomeça daí, né? Quando chegar em mim, chega no Eduardo de novo. Então, a primeira cena começa com o Eduardo e a Amanda. Quando alguém errar, entra o próximo. Vamos definir um lugar para todas as cenas. Digam lugares aí. Digam lugares para a gente escolher. Escritório? Praia? Escritório. Museu? No escritório. É um escritório. É um ambiente de trabalho. Lembrem que tem vários tipos de relações no ambiente de trabalho, né? Então, quando você for
Ah, tá, isso é importante. Quem entrar na cena que propõe, né? A pessoa que já estava na cena anterior, ela escuta. Então, quem começa falando é quem entrou novo no jogo. E explorem relações diferentes. Então, quem for entrando, tenta trazer uma relação nova. Né? Tem vários tipos de personagens no escritório. Então, pode começar. Eduardo e Amanda. Eu que proponho? Começa a Amanda propor. Ricardo, você me entregou a papelada de ontem? Tá anotado. Eu entreguei pro... Não, tem. Não. Uma regra é também uma coisa que acontece muito Não omite a palavra. Inventar um nome. Inventar nome próprio, isso. Vamos lá, próximo. Que hora vai ser o almoço? Ah, sou eu? Uhum. Achei que era o Edu. Desculpa. Mas Eu perdi. contei errado. Pode fazer outra rima aí. Faz outra, eu falo a mesma, mas começa de novo aí. Que horas que a gente vai almoçar? Ah, só quando o Ricardo chegar. Por enquanto a gente vai só tomar café. Cara, tem gente que quer, mas eu odeio tomar café de manhã. Ah, então você só vai comer amanhã. Porque o que tem aqui só é bebida quente. Tem muita gente que bebe bebida quente gelada. Eu prefiro beber Coca-Cola. Beber Coca-Cola. Vai que cola. Essa moda não pode chegar aqui nesse escritório. Até porque a gente tem uma porrada de relatório. E eu vou correr para ajeitar os meus. Eu também vou trabalhar no relatório dos Ptolomeus. Okay, o que me restou. Vamos considerar isso um erro, porque no show também tem a regra que se a pessoa titubear é um erro, né? Então, no meio da tua frase teria dado um pé, não teria valido. Próximo. Lucas, você tem noção do caso da chefe? Cara, eu tenho, mas não se estresse. Essas coisas não me passam. Ai, mas Nossa, ele remarcou um passar. Não, mas deveria passar. Eu só pensei em passar aqui na minha cara. Okay. Você acabou de falar, meu Deus, Larissa, vamos acordar? Vamos. Próximo. Tá com o áudio mutado. Áudio. Carlos, você viu quem é a nova secretária? Ai, meu Deus, nem fala. Dizem que ela é chata pra caramba. E ela ainda traz umas muamba. Nunca vi alguém que quer vender coisa no trabalho. Essas coisas eu até reparo, mas eu achei ela chata por causa do jeito de falar. Muito blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Nunca vi como gosta de uma boa fofoca. E a gente ainda se importa, né? Achava melhor a gente deixar isso pra lá. Ou quem sabe trazer a Giovana pra cá. Porque ela era muito mais querida. Cara, eu vou te assumir que ela já foi até minha amiga. Mas hoje em dia não passa na goela. Realmente, tem muita trela. Nunca vi como esse escritório tem bobagem sendo falada. Uhum. Tem gente que vem pra cá até armada. Eu que não vou brigar com ninguém. Meu Deus, vou fazer uma oração, amém. Não quero levar um tiro. Rapaz, eu nem te digo. Tem um amigo meu que trabalhou aqui que já quase foi assassinado. Meu Deus, e ele recebeu um mandado? Veio a polícia, fez um escambau aqui para resolver o problema?
Cara, é aquele esquema, né? Quando você tem dinheiro, passa limpo. É, realmente. Limpo. Limpo. Me vi Olimpo, mas não consegui botar o Olimpo na cena. Sim, tem umas palavras que são bem difíceis de rimar. Por exemplo, coisa, né? Coisa é a palavra que a gente, no improviso, sabe que se falou coisa para rimar, não vai dar. Coisa não tem rima. E uma coisa desse jogo que eu esqueci de falar se a cena vai ficando muito longa, como o jogo é um jogo de flop, né? A dinâmica do jogo se dá a partir do erro, é importante que as cenas não sejam tão longas. Ela começa a se prolongar, é importante que as pessoas que estão na cena dificultem a cena. Então, se é o jogo da rima, começa a falar palavras bem difíceis do outro rimar, né? Para que o outro acabe errando, ou para que o outro consiga rimar e o público fique, caramba, eles estão conseguindo rimar muito difícil. Então, como se o nível fosse aumentando, assim. Então, é isso. Se a cena vai ficando muito longa, começa a falar umas palavras. É que também, se for muito difícil, fica tipo, é óbvio que não tem como outro rimar com, né, Stanislavski. Mas, às vezes, é isso. Uma pequena dificultada, assim, é legal, né, nessa cena. Sou eu, né? Vamos lá. Eu gostaria de saber por que você está no joguinho. Cara, é aquilo, né? Se você tem um amiguinho, ele te ajuda sempre. Mas eu, como seu chefe, tenho que falar para você que um filho sai do ventre. Assim como eu cuido do meu filho, eu tenho que cuidar do meu funcionário. Mas só se for um funcionário otário. Porque se for um funcionário sangue bom, leva de boa toda essa merda que você fala. Olha, você sabe que assim você vai se... Meu Deus do céu. Eu ia falar, você cala, mas não deu. Olha, o Lucas está resistindo desde que entrou, hein? Próximo. Cara, fui demitido. Não acredito. E você estava precisando desse emprego. Agora é só desespero. O que eu vou falar pra minha mulher? Ah, cara, nessas horas você tem que falar o que ela quer. Fala que você arrumou uma coisa melhor. Vou falar sem dó. Quem sabe eu falo que eu sou Uber. Rapaz, mas isso... sei. Uber é difícil. Uber. Isso é um treino legal também, a gente em sala de ensaio, quando a gente tem alguma palavra que a gente não consegue, a gente pensa, nossa, o que rimaria com essa palavra? E, talvez numa cena ou outra, futuramente você lembra. Uber. Scooter. Scooter. Scooter não é uma rima perfeita, mas passa, né? Tem isso, assim, às vezes. Scooter. A bióloga ia falar de Suber, mas enfim, ninguém vai entender o que é. Ou beber, Uber, beber. Tudo com er no final. Tem as rimas forçadas, né? Tipo, se é Uber, a sílaba tônica é U, né? Mas se você pode rimar com souber, mas daí fica meio forçado, assim, né? Se fosse rimar com Uber com um bebê. Aí é mais forçado. É forçado, Também as palavras, elas são cacofônicas, né? Parece que rima, mas não rima. Então, um negócio assim, né? Tipo, mas Uber é com 2 ou com Uber? Nossa, essa é piores piadas. Anota para o próximo exercício. Essa é outra categoria de jogo, a gente já chega. Vamos lá, próxima cena. Vamos só como... Desculpa. Vamos mudar o lugar, só para a gente experimentar em outro lugar. Diga um lugar, Zé. Parque de diversão. Já foi no outro treino que eu participei.
Eu lembro. A Vamos Fê saiu Que eu com o tive que Mickey. rimar com o Mickey. Isso. Sala de espera. Vou dar um pouco mais complexa. Assim. Vamos numa fábrica de edredom. Uma fábrica que faz edredom, coberta, né? Vai lá. Ô, Neide, quantas você já costurou aí, hein? Não, eu acho que nem para Dedém. Ó, vamos recomeçar essa cena só por uma coisa. Que já aconteceu aqui outras vezes. Assim como você tem que marcar bem a rima que você fez com a frase do outro, na hora que você vai propor uma frase, marca bem a última palavra. Tipo, botar em no final realmente dá uma confundida, né? Tipo, é legal a última palavra você falar assim, né? Vamos comer esse pastel de Belém? Pronto, sabe? A rima é com em. Se você falar, vamos comer esse pastel de Belém, porque ele é gostoso. Daí o gostoso é com o Belém, então marca bem a última palavra. Vamos lá. Outra cena? Olha, a gente tá com 350 pacotes para entregar. Ah, mas então já vou agilizar. Me alcança aqueles ali. Esse aqui? Olha, tá pesado. Realmente tá dando meu braço. Me ajuda. Não, pera, o braço não. Eu descobri alguém que é tão em rima quanto eu. Bé. Próximo. Você viu aquela história da Flávia? Aquela que fala muita lábia? Aí propõe. Aquela que fala muita lábia? Ah, eu ouvi umas 3 histórias diferentes dela. Deu aquele bug diferente dela. Achei que era diferente, era dela. Perdi. Veio Eide. Eu ia falar e veio ela. Sim. Esse jogo tem uma coisa que é interessante a gente pensar um pouco também nos estilos dos jogos, que o jeito de improvisar muda, o jeito de atuar muda. Então, por exemplo, numa cena um jogo de cena livre, assim, uma cena improvisada maior, ou jogo do musical, por exemplo, né? A improvisação, ela é fluida, né? Você vai falando, é uma atuação que se aproxima um pouco mais do naturalismo, assim, de um realismo, né? Vou falar como eu falo na minha vida, ou vou criar um personagem. Tem jogos que o ritmo tem que ser marcado e que todo mundo tem que falar a mesma língua, sabe? Mesmo que você tenha um personagem, você tem que falar num certo ritmo. Por exemplo, o jogo frente e trás, todo mundo conhece? Né? Você vai fazendo uma cena, quando fala para trás, volta para trás. Esse jogo, todo mundo tem que falar como se fosse uma fala bem certinha. Eu vou falar assim, porque eu tenho que lembrar essa fala depois. Eu vou falar isso aqui, pegar isso aqui. Se eu fizer assim, falar o negócio, pegar assim, quando for para voltar, eu não vou conseguir voltar na ordem certa, eu não vou lembrar as palavras que eu usei. Então, por exemplo, no frente e trás tem isso. Você tem que falar, eu vou na farmácia hoje. Daí o outro fala, não esquece de comprar o remédio. Que daí depois você tem que lembrar que você tem que voltar falando assim, o outro tem que falar assim, né? Então, a atuação é completamente diferente. E no jogo da rima também tem um pouco isso. Não é tanto quanto o frente e trás, mas tem isso. Você tem que atuar falando um pouco assim, por outro entender o que você falou. A última palavra bem forte, sabe? Então, meio que, mesmo que você tenha um personagem, você fala sempre marcando. O outro sabe, é o ando. E não só o outro improvisador, mas o público também. Então, vamos treinar isso. Tentem fazer marcado até um pouco mais do que precisaria, só para a gente
deixar isso na cabeça, assim. Vamos para a próxima cena. Pode começar aí. Você já testou o edredom? Continua você ainda, Amanda. Ai, comigo? Ai, ele perdeu, né? Aí eu testei e achei muito bom. Mas aí eu queria testar outra coisa. Legal! Coisa! A maldição do coisa, meu Deus! Nem adianta. Próximo. Não participei do jogo da Ilma hoje, tá bom? Desculpa, Lari. Sara, a minha agulha quebrou. Minha nossa. Minha nossa é muito bom. Minha nossa. Ô, Jorge, alcança o poliéster. É esse aqui, Sylvester? Vê se ele tem o tamanho suficiente. Isso aqui dá para muita gente. A gente coloca bem pouquinho. Igual como faz com linho. Vai botando de pouquinho em pouquinho até resolver. Até você olhar e ver. Tem que ver que tá macio. Com certeza. Tipo a cama do titio. Fofinha e agradável. Ai, que coisa mais amável. Eu adoro dormir abraçado com o edredom. Ai, parece até um pompom. Me lembra muito a minha infância. Lembra de até toda a comilância. Quando eu era criança, eu comia a beça. Inclusive comi uma peça, sabe? Daquelas de Lego. Isso é perigoso que nem prego. Mas voltando ao nosso trabalho, eu prefiro poliéster do que algodão. Algodão só se for com pão. Sabe assim? Fofinho. É realmente um amorzinho. Pega esse edredom aqui e vamos esticar. Com certeza, é pra já. Parece que ele vai rasgar. Vamos botar no lugar. Se o chefe sabe que a gente rasgou, a gente está demitido. Realmente, a gente tá fudido. Melhor não contar pra ele. Senão você já sabe que a gente apanha dele. Olha, tá na hora do momento fatídico. Vai ser um fato verídico. Acho que para não apanhar do chefe, vou chamar minha mãe. Eu, para não apanhar, vou tomar esse champanhe. Eu acho que eu merecia um aumento de mais ou menos R$3.000. Aí quem sabe você investe nos varais para pendurar todo o seu dinheiro. Eu ia ficar muito faceiro. Sabe o que eu queria receber? Queria receber em dólares. Com certeza. É muito melhor. Consegui! Eu tava buscando Muito melhor. Se não fosse dólar, ia ser outra moeda, e assim vai. Pesos. Libra. Olha, a gente não pensou em mãe para champanhe. Agora o Paulo está chorando. É verdade. A Júlia também. Essa da champanhe, por exemplo, é uma que eu sei que é quase a única que tem, assim, para mãe.
é forçada também, né? Põe, mas funciona. Vamos à última aí. Mais a última cena. Não aguento mais trabalhar. Não era eu que tinha que começar? Ah, É que eu sobrevivi à última cena. eu tô louca. Vai lá, começa outra. Tô louco pra que acabe o expediente. Eu não aguento mais ficar com toda essa gente. Eu acho que eu vou pedir demissão. Eu vou contigo, então. Mas vamos chegar lá e pedir tudo que estamos devendo. Esse chefe aí, ele vai vendo. Eu não aguento mais aspirar no meu nariz esse cheiro. Sim, parece recheio sabe aqueles recheio estragado? Então você tá do meu lado. Eu chego em casa com a minha roupa fedendo. Eu também, e eu até me arrependo, porque a minha família fica tudo longe. Eu tenho que ser praticamente um monge, porque eu recebo pouco, não vejo minha família e cheiro a estrume. Mas eu sempre falo, se acostume, porque quem traz dinheiro sou eu. Então fudeu. Vamos fazer o seguinte. Eu falo primeiro com o chefe e você vem depois. É uma ótima ideia, que nem feijão com arroz. Mas quando eu chegar, já deixa tudo pronto. Claro, porque eu não sou tonto. Vamos fazer o seguinte, eu vou levar escondido para jogar no chefe esse paralelepípedo. Meu Deus, mas não seja tão estupipípedo. Ok, acabou. Estupipípedo. Adorei esse jeito de rimar. É uma boa rima. Estupipípedo. Muito bom. Vamos para o próximo estilo. Vocês entenderam, né? O jogo de flop é isso. É a partir do flop que a cena se dá. E o jogo do guessing é a partir do acerto, né? Você tem o objetivo de acertar alguma coisa. Tem um estilo de jogo que eu quero comentar, mas que a gente não vai conseguir fazer aqui. É os jogos de humor físico. São jogos em que corporalmente o jogo se dá né, no palco. Dando uns exemplos, tem um jogo que só o Gustavo Miranda que faz, que é maravilhoso. Ele que criou, ele que trouxe esse jogo, que é o jogo da linguagem dos sinais, né? A pessoa vai tendo uma cena, né? Pode ser uma entrevista, pode ser um jornal, enfim, uma cena em que tem um diálogo bem marcado e que a cena seja parada, que os improvisadores não se mexam para ficar no cantinho, enquanto a cena toda se dá desse outro improvisador que está fazendo, traduzindo tudo que está sendo falado para a linguagem dos sinais. Esse é um ótimo jeito para você treinar realmente rapidez de raciocínio, trabalho corporal. Quando puder, que aqui no Zoom até daria para fazer, mas eu já prevejo que vai ser bem ruim. Assim. Então, vamos poupar a gente disso e façam isso quando puderem presencialmente. Isso é muito divertido, assim, brincar disso. Uma coisa muito legal que você pode treinar é fazer com música. Pega uma música enquanto está ouvindo e fica traduzindo para Libras, né, para linguagem de sinais, a letra dessa música. Isso é muito divertido e realmente treina um lugar no cérebro que a gente não está acostumado a treinar. De ressignificar as palavras, né? Tem um jogo muito legal nessa dinâmica, que é isso. Você pega uma palavra que alguém falou e você faz de uma forma fisicamente diferente do significado que ela tem, mas que dá o mesmo sentido, né? Então, sei lá, uma palavra que
Agora me deu um branco, não consegui pensar em nenhum exemplo. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? É isso, uma palavra que tem um duplo sentido, você faz do sentido errado, mas que tem a mesma interpretação. Mas treinem isso, façam isso com música, façam isso ouvindo um filme, uma cena, um diálogo. É um treino muito legal e só uma coisa, né? Se algum dia vocês forem fazer um espetáculo, esse jogo foi realmente criado pelo Gustavo e a gente respeita muito ele fazendo esse jogo, deixa muito sempre ele fazer. Se for fazer alguma vez, é legal sempre dar os créditos para ele e tal. Tem alguns jogos que realmente rola isso, assim, de que acaba sendo a pessoa que fez, a pessoa que criou, a pessoa que desenvolveu, e se alguém for fazer, acaba sendo quase uma imitação, assim, né? São poucos jogos que tem isso, mas esse é um dos jogos que é bem do Gustavo, assim. Mas de humor físico, né? Tem outros jogos, até o Frente Trás, por exemplo. O Frente Trás a gente pode fazer porque ele também se encaixa em outra categoria de jogos. Mas se levar para o humor físico, tem isso, porque no Frente Trás você pode falar uma coisa e fazer uma ação. E daí você vai ter que fazer ela indo e voltando. Então é importante que nesse jogo, do Frente Trás, você faz uma ação bem marcada para quando você voltar, fazer ao contrário o movimento, né? O jogo do musical, né? Se tem uma música, também trabalha humor físico, né? Trabalha corpo, é mais expressão corporal e dança do que humor físico, né? Às vezes não é para se fazer comédia com o corpo, é só para você tornar aquilo vivo no palco, né? Então, por isso que é importante para improvisador fazer curso de tudo um pouco. Faz um curso de música, faz um curso de dança, faz um curso de expressão corporal, sei lá o quê. Tudo para você ter várias ferramentas. De novo, o Gustavo é a melhor referência assim, de jogos de humor físico, de conseguir colocar humor físico em jogos que não são de humor físico. Isso é incrível. Deixa eu pensar algum outro que seja... Se vocês lembrarem de algum jogo que se encaixa nessas categorias que eu forem falando, podem falar, porque às vezes eu esqueço de algum jogo que é muito legal a gente conversar. Assim. Eu não sei se o do alfabeto se encaixa. Se alguém errar a letra, não sei. O do alfabeto é meio que um jogo de flop, né? Não é o humor físico. Transforma? Transforma, total. Exato. O Transforma é um jogo de humor físico, com certeza, porque a partir do momento todo mundo conhece esse jogo? Conhece, né? É um dos jogos mais clássicos, não? Vai rolando uma cena até que alguém fala transforma ou aperta uma campainha, os improvisadores param na posição que eles estavam. Daí, uma pessoa que está fora entra na cena, tira uma das duas pessoas da cena, e a partir do corpo daquele improvisador que está em cena, ela tem que começar uma nova cena, né? Então, se eu estava fazendo uma cena que eu estou botando roupa no varal, daí congela. O improvisador vai entrar e a partir desse meu corpo aqui, ele vai fazer outra coisa. Eu estou fazendo um teatrinho de fantoches, né? Que legal esses fantoches. Não sei o que, não sei o que. Então, é totalmente humor físico e ele também tem essa coisa de cenas rápidas, né? Ele não é considerado um jogo de flop porque não tem erro, né? A princípio, esse jogo, as cenas acabam com uma campainha e tal. Então, ele é um jogo só de cenas curtas, né? Cenas rápidas, de humor físico. Bom, vamos para outra categoria. Jogos virtuosos. Os jogos virtuosos, tem alguns que não dá para a gente fazer aqui, mas eu acho que a gente consegue achar algum que dê para a gente fazer para treinar. Jogos virtuosos são jogos que vão precisar muita agilidade, rapidez, virtuosismo, né? Que é essa coisa de... São jogos, geralmente, que o público vai falar, meu Deus, como é que ele conseguiu isso? São jogos que, com certeza, não devem ser colocados no começo do espetáculo. Jogos virtuosos devem se colocar mais no meio, e também não no final. Deve ser no meio, assim, né? E eles têm que ser feitos por improvisadores que sabem muito bem o que estão fazendo. Então, num jogo virtuoso, geralmente vai ter só uma pessoa que vai ser a pessoa que está jogando a dinâmica virtuosa. E os outros vão estar levantando, dando escada para isso acontecer. O próprio jogo das Libras, do Linguagem dos Sinais do Gustavo, é um jogo virtuoso, de humor físico. É um jogo em que o Gustavo
está fazendo ali uma parada incrível, que ele faz muito bem, e os outros estão à parte, né? Os outros estão só falando aqui, e quanto menos os outros tentarem brilhar, mais legal vai ser de assistir o Gustavo brilhando, né? Fazendo aquilo ali, e o público falando, meu Deus, que foda que ele consegue fazer isso. Outros jogos, por exemplo, tripla personalidade. Tripla personalidade, você pega 3 profissões, né? Engenheiro, farmacêutico e pintor. Toda vez que tocar a campainha, minha profissão muda. E daí eu começo fazendo a cena como sendo um engenheiro, tocou a campainha, eu viro um farmacêutico, tocou, viro um pintor, tocou de novo, viro um engenheiro de novo. Todo mundo já viu esse jogo? Não? Já, né? Então, esse jogo é um jogo, é virtuosismo, é isso. É você fazer a pessoa fritar a cabeça e o público falar, caramba, ele consegue trocar muito rápido, né, a profissão, consegue fazer essa alteração muito rápido. Jogos musicais, pode-se considerar que são jogos virtuosos, né? Que, claro, você pode cantar uma música e se divertir por realmente não conseguir cantar uma música, e tem essa graça. Mas a maioria das vezes é legal você assistir um improvisador conseguindo cantar, conseguindo rimar, conseguindo fazer uma música legal. Isso é um jogo virtuoso. Deixa eu ver o que mais. Vocês sabem mais algum outro jogo que tem isso? O jogo do amor e ódio também pode ser considerado isso, que é o jogo que eu faço no meu show, que para uma câmera eu falo com amor, para outra eu falo com ódio, né? Quando toca a campainha eu tenho que trocar. Isso é quase que o tripla personalidade, né? A dinâmica do jogo se dá a partir da campainha, que faz trocar o jeito com o qual eu estou falando. Especialista? Especialista também. O especialista ele é uma mistura de um jogo virtuoso com um jogo de flop também. Volta naquela coisa do erro, né? Guerra. E daí, o jogo do especialista, o erro, ele se dá, na verdade, a partir do momento que alguém aponta o erro do outro, né? Não é a partir do erro em si. Se você errar e ninguém falar nada, a cena continua normal, né? O jogo do especialista, todo mundo conhece? Esse jogo não é tão conhecido assim. Não lembro. Ele é meio que isso. E, às vezes, também, ele não é exatamente no erro. Às vezes, o outro nem errou, mas você conseguiu encontrar um erro. E daí é meio que um flop forçado, assim, né? Você afirma que o outro errou numa coisa que não seria um erro. O que você ia falar? Alguém ia falar alguma coisa? Eu ia falar aquele jogo que tem que traduzir, que eles ficam traduzindo no simultâneo, assim, sabe? Tem uns que só ficam inventando uma língua, né? Esse é simultâneo. Deixa eu pensar. Esse eu acho que não é tão virtuoso, não, sabia? Tipo, mesmo que talvez seja difícil fazer esse jogo, da tradução, né? Que tem alguém falando uma outra língua na cena e os outros estão traduzindo. Eu acho que a graça do jogo, o que diverte o público, é simplesmente a comédia da cena, sabe? É meio que engraçado que ele traduziu isso, assim. Eu acho que nesse jogo não rola a sensação de caramba, como ele fez isso, sabe? Eu acho que não é tão comum. Eu acho que os jogos virtuosos são jogos que você tem que pensar, o público fica impressionado, assim, tipo, caramba, como que ele fez isso? Se fica, pode ser considerado virtuoso. Eu acho que tem jogos que até pode, às vezes, ser virtuoso, mas, em regra, ele só é um jogo cênico mesmo. Mas é interessante. Eu queria achar algum para... O que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Vamos fazer o jogo do... Deixa eu pensar. É porque não dá para fazer uma campainha aqui, né? A campainha vai ter um delay e vai ser ruim. Eu já joguei especialista. O especialista. Pelo Zoom. Não sei. Já podia tentar, se não tiver algum. Vamos fazer o especialista. É que, na verdade, o especialista é um jogo de flop, né? Não é um virtuoso.
Mas é o seguinte, eu vou falar dos outros estilos de jogos. Se a gente lembrar de algum, a gente volta. Mas deixa eu pensar um só para a gente fazer. Deixa eu ver se dá. A pior piada é outro tipo de jogo, né? É outro. É difícil. Tá, eu vou passar para outra categoria, porque daí a gente volta nessa do especialista. Jogos de competição. Jogos de competição, eles são parecidos com os jogos de flop, mas, na verdade, às vezes eles não são, eles são só de competição. Competição é quando a gente fala para o público que vai ter um ganhador no final. O especialista é isso, né? O especialista no final, quem tiver com a palavra quando acabar o tempo é o ganhador. Então, rola essa competição entre os participantes para ver quem que vai estar com a palavra no final. Essa competição não é uma competição realmente verdadeira, assim, né? Tipo, os improvisadores, eles gostam de perder. Então, tudo bem perder. Só que a competição se dá para o público. É importante que a gente competa, que a gente tenha competição para o público sentir essa competição, mas a gente tem que ser maleável, né, para deixar o outro ganhar. E é isso. Jogos de competição, deixa eu ver algum outro. A gente pode considerar um pouco que o guessing, que o... Mortes, não é? O Mortes pode ser considerado... É um jogo de competição, os 3 têm que morrer. Daí, a dinâmica da competição não se dá para o público, assim. A gente não fala, eles têm que morrer e têm que atrapalhar o outro a morrer. Mas nesse jogo, na hora de jogar, é divertido que um não deixe muito o outro morrer muito fácil, né? E isso acaba gerando uma competição, sim. Detector de mentiras. Detector de mentiras. Detector de mentiras. Sim, verdade. Detector de mentiras é um jogo do meu espetáculo que não sei se todo mundo já viu. Deve ter visto, né? Todo mundo conhece, daquele das fantasias. Que uma pessoa tem que fazer o outro adivinhar se está mentindo ou falando a verdade. Esse é competição pura. É ele mesmo. Qual que a Pri tinha falado? Missões, que é contra o tempo. Esse, na verdade, é quase que um trabalho coletivo, né? Acho que acaba sendo... um pouco competitivo contra o tempo, né? Também pode se encaixar como competição, assim, eles têm que cumprir uma missão, mas não tem um ganhador no final, assim, né? Acho que não... Tem um mais antigo que eu lembrei que era do Jogando, que é o Mano a Mano, que 2 improvisadores recebem um tema e os 2 têm que fazer alguma coisa com aquele tema e a plateia decide quem é melhor. Se a gente for para os outros formatos de improviso, que daí o Jogando, né, ele é um espetáculo que usa jogos de improviso, mas que é de competição de palhaços, né? O formato em si já é uma competição, né? São 2 times competindo. Então, todos os jogos deles tinham isso, de que no final ia ter um time vencedor. Então, é quase como se fosse um long form de competição, que tem short form, né? Tem jogos dentro, e às vezes os jogos não são de competição, mas o público vai dizer qual que está ganhando. Então, todo o Jogando no Quintal, né, esses formatos competitivos, um match, um catch, resta um, todos eles são competitivos dentro deles. Alguém ia falar alguma coisa? Vamos fazer o do especialista, então. Preciso de 3 pessoas para fazer os 3 especialistas. Quem quer? 3 levantados de mão aí. O Lucas, a Pri e mais alguém? Quem gosta desse jogo? Eu não lembro, na real, como é que é esse jogo. Aí eu não levantei a mão. É bom que jogue quem já jogou, assim, quem já conhece. Eu nunca joguei, não. Mas Eu vou. Beleza, vamos 3 aqui. O Lucas, a Larissa e a Pri. Vou explicar esse jogo.
Eu vou ser o juiz desse jogo e vocês três são especialistas num assunto que a gente vai definir. A gente está como se fosse numa convenção, né? numa palestra, vocês estão falando sobre esse assunto, porque vocês são especialistas nesse assunto. É importante ter isso em mente. Assim. Você tem que entrar nesse papel. Lembra aquilo da atuação? Cada jogo pede uma atuação diferente? Esse pede que você atue como especialista. Então, meio que todos são o mesmo personagem. Assim. Não cria um personagem nesse jogo, não existe... eu sou a tua avó, ou não. São todos especialistas e são especialistas nesse assunto. Um dos improvisadores começa a falar primeiro sobre esse assunto, discursar sobre esse assunto, falar sobre ele. É importante que você seja específico, né? Então, se o tema é edredom, por exemplo, você fala assim, os materiais que o edredom pode ser feito são algodão, poliéster e policarbonato de sódio. Para executar a confecção desse edredom, você pega um tecido, você corta ele em quadrados de exatamente 30 centímetros por 60 centímetros, você dobra e costura esses quadrados até... Então você vai falando infinitamente, você nunca vai parar se alguém não te interromper. O objetivo dos outros enquanto estão te ouvindo, ele fala, vamos fazer... Levanta a mão assim na câmera, daí eu vou ser o juiz, eu vou passar a palavra, né? E daí você fala, não, na verdade não são quadrados, a coberta pode ser circular, pode ser retangular. Se ele diz que é um quadrado de 30 por 60, ele está mentindo porque um quadrado teria todos os lados iguais. Enfim, você acha algum erro no que o outro está falando, e daí fala, beleza, a palavra agora passa para o outro. E daí o outro começa a falar, e assim se vai, um roubando a palavra do outro. Coisas importantes desse jogo. Tem que cuidar para não negar o que o outro falou. Uma coisa é você achar um erro, por exemplo, isso que eu falei, né? Tipo, o cara falou, você vai cortar em quadrados de 30 por 60. E o outro fala, não, 30 por 60 não é um quadrado, é um retângulo. Então, isso você achou um erro, realmente. Uma coisa que não pode acontecer é você negar uma informação que o outro disse, mesmo que a informação seja errada. Por exemplo, eu falei que os materiais são algodão, poliéster e policarbonato de sódio. Óbvio que policarbonato de sódio não é usado em edredom. Só que se alguém me interromper, a pessoa tem que justificar um pouco mais. Não pode falar assim, policarbonato de sódio não é um material. Porque daí você está negando, você está simplesmente dizendo não. Você tem que falar, não, policarbonato de sódio é um material usado para fazer tal coisa. Se botasse no edredom, iria corroer o material, não é usado em edredom. Daí você contestou como um especialista, né? Se você simplesmente falar não, não vale. Até porque a gente pode inventar informações, né? Tipo, o primeiro edredom foi feito na Suécia no ano de 1930. E o outro fala não, foi em 1940. Isso não vale, porque você está negando a informação do outro, você está bloqueando uma coisa que o outro disse. Uma outra coisa, só para finalizar, antes da gente começar, no começo do jogo, vocês podem falar um pouco mais e interromper um pouco mais devagar, né? Deixa o outro falar um pouco mais até você interromper. No final, a dinâmica vai ficando mais rápida. Então, quanto mais perto do fim do tempo você tenta interromper o quanto antes. Interrompe, porque você quer ser a pessoa que está com a palavra quando acabar o tempo. Eu vou botar 2 minutos, tá? Sempre que alguém interromper, a gente pausa o tempo. E daí o tempo volta a valer quando... Peraí. Vou pegar um negócio aqui. Meu Deus. Já digam temas para a gente fazer, para ser especialista. O que poderia ser? Balão. Balão. Vamos fazer balão. Balão. É bexiga, né? Balão. Balão em geral. Vocês podem falar tudo o que vocês quiserem que tenha balão, certo?
Mas balão aquele que bota fogo e voa ou bexiga? É balão. Vocês são especialistas em balões de todos os tipos, certo? Eu vou botar 3 minutos em vez de 2, para vocês poderem fazer com calma, tá? Vamos lá, então. Vamos começar a palavra com a Pri. Daí, Lucas e Larissa, fiquem atentos para interromper ela de algum erro, justificar. Quando quiser, bota a mão aqui. Eu sou o juiz do jogo. Eu também posso dizer se a interrupção foi válida ou não. Você pode interromper, dar uma justificativa, e eu posso falar não. Eu acho que não. Continua a palavra com a pessoa que estava falando. Tá? Vamos lá, Pri. 3 minutos, edredom, com você. Edredom? Balão. 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 Gente. Que susto. Balão. Especialistas em balões. 3 minutos. Valeu. Bom, sabe-se que desde que os homens começaram a tirar as peles de animais e entenderam que o fogo consegue produzir gases, eles pensaram que poderíamos fazer um balão. Então, essa nomenclatura vem de 800 antes de Cristo, porque foi a primeira vez que eles fecharam a pele de um animal com uma costura extremamente mal feita, porque era o material que se tinha. E pausa. Lucas. Fazer o balão com pele de animal é algo muito abstrato. Na verdade, existem peles que servem para o balão, tem peles que não são indicadas para o balão. Exatamente. Eu acho que se pegar uma pele do animal errado, pode ser que o balão não dê certo. É importante ser específico. Vocês são especialistas. Então, Lucas, quero que você diga, por favor, quais tipos de peles de animais podem ser usadas e quais não. Você tem 2 minutos e 25 segundos com você. Ok. Costumava-se usar peles de animais grandes, em primeiro lugar, porque precisavam ocupar o máximo número de espaço possível do ar quente para subir o balão. Outras, pele de cabra, pele pequena de galinha, de coisa pequena, não podem ser usadas porque o remendo passa gás, passa ar. Então, eles usavam mais pele de búfalo. Pele de búfalo é a mais usada. Pele de vaca também. Mas a vaca também tem o leite, então eles esperavam a vaca morrer para poder pegar a pele, não matavam vaca. Isso é um grande erro que muita gente acha, vê na internet, que usavam pele de vaca, achavam que matavam vaca. Não. Existem animais que eles esperavam morrer e a pele ficava até melhor para o balão quando isso acontecia. E tinha outros que eles precisavam matar antes para poder criar os seus balões, certo? Os primeiros balões foram feitos assim, com pele de animais. Quando que começou a se fazer balão de papel, por exemplo? Aí já foi no século XVII. Pausa. Falou a beça, sem ser interrompido. Balão de papel não pegaria fogo quando estiver lá no ar? Vou considerar válida a sua interrupção, mas gostaria que você tivesse um pouco mais de firmeza na sua fala. Você é especialista, não esqueça disso. Você pode dizer que papel pegaria fogo, e a gente vai acreditar que sim. Então é isso, papel realmente iria pegar fogo. Então, com a palavra, Larissa. Então, a segunda fase da criação dos balões seria pegar a lã das ovelhas e formar um tecido apropriado para poder viajar nas temperaturas altas que ocorrem no calor do momento. Ele me parou. Opa! Lucas? Essa afirmativa não é verdadeira. Não faz sentido pensar em fazer balão com pelo de ovelha, até porque os balões foram originados num lugar que é mais voltado lá para a Indonésia, para aqueles lados de lá, onde não há o cultivo de ovelhas em grande escala. Então, essa informação está errada por vários motivos. O principal é a questão histórica e espacial. Ok, muito bom. Gostaria de pedir para vocês agora falarem especificamente sobre balões, pararem de falar de animais. A gente não é uma ONG protetora de sustentabilidade. Vamos focar no balão e falar de outros temas a partir do balão.
Lucas, com a palavra. Muito bem. Falando de balão e voltando para hoje em dia também, que a gente está cansado de ouvir história de balão, hoje em dia o trabalho de baloeiros é proibido em grande parte do planeta, inclusive no Brasil. Larissa? Ele retomou falando que a gente precisava falar sobre hoje em dia, mas demorou um bom tempo falando que a gente falou no passado. Então gastou muito tempo nessa coisa. É verdade, quem vive no passado não aprende novas coisas, é importante a gente ter especialistas no que há hoje. Então eu quero saber, Larissa, você tem 50 segundos para falar o que temos de balão hoje em dia, com você. Hoje existe mais passeios de balões, estão mais utilizados balões no meio de transporte. Então a pessoa paga uma taxa e viaja para as montanhas, geralmente é o lugar mais seguro. Então é basicamente uma cabine com 3 divisórias e cada divisória cabe 6 pessoas dentro para não colocar em risco a segurança das pessoas. Então precisa ser um pouquinho mais cuidadoso nessa parte, porque é uma coisa que voa sem segurança nenhuma. Então a maioria das pessoas são indicadas. Obviamente, a especialista está errada, porque balões hoje são muito seguros. Inclusive, vários balões têm cinto de segurança e uma pessoa especializada em segurança do trabalho que voa junto, que é o baloeiro. Ótimo. Vocês têm que interromper mais rápido a partir de agora. Você tem 25 segundos. Se você terminar com a palavra, você é a grande campeã. Uma dica, um parênteses, tenta interromper por coisas mais simples. Tem vários motivos que você pode interromper alguém. Não precisa ser tão, né? Por exemplo, a Larissa falou que cabem 6 pessoas. Você pode levantar a mão e falar, não, já viajei com 7. É uma interrompida, você tem que só cuidar com isso. Ser especialista, não negar o que o outro disse, mas se você tiver especialidade naquilo, você pode dizer uma experiência própria que contradiz o que o outro disse. Você tem 25 segundos. Pri, com a palavra você. Porque os baloeiros hoje fazem cursos para poder levar as pessoas. Então, existe, principalmente na capital, aqui no Brasil, que vários cursos... Pausa. Larissa? Os baloeiros não fazem curso, eles fazem faculdades, especialização para viajar no baloeiro. Ser um baloeiro. Eu acho que eu não gostei da gaguejada que você deu. Eu acho que pode ser curso também. Eu acho que é válido a palavra curso. Vou voltar a palavra com a Pri. 19 segundos, Pri. Porque o curso que existe na capital, ele tem diversos níveis diferentes, né? Você pode fazer um curso mais simples e levar apenas 2 pessoas, um curso mais elaborado, uma faculdade e, inclusive, você pode levar até 6 pessoas. Lucas? Você não vai poder levar ninguém. Quem leva é o balão. Exatamente. Eu acho que a gente não pode tirar o mérito do balão que está fazendo o transporte, né? A pessoa só está dirigindo o balão. Lucas, você tem 8 segundos para ser o grande campeão. 8 segundos. Balão. Gostaria que você falasse de um outro aspecto do balão, por favor. Trazer um novo ponto de vista. Rapidamente. 8 segundos. Lucas. No Brasil, existem sim esses tipos de balões, mas existe um outro tipo de balão muito marginalizado na nossa sociedade, que são os balões feitos por pessoas periféricas para carregar bandeiras. Lucas é o grande campeão. Uma salva de palmas. Muito bom. Esse jogo, ele é difícil, né? Vocês perceberam? Lembra que a gente falou, ele mistura um pouco de competição e tem um pouco de virtuosismo nele, né? Acho que rola um pouco do público, caramba, ele sabe tanta coisa, só que você não precisa saber nada de balão, né? Só sair falando. Vocês falaram muito bem, gostei do jeito que vocês escreveram sobre o assunto, eu só realmente percebi que é isso, a interrompida, ela tem que ser um pouco mais frequente, assim. Mas é difícil mesmo, a questão de treino. Eduardo e Amanda, vocês querem jogar esse jogo também? Vamos fazer uma vez? Aí faz nós 3, Eduardo, eu e a Amanda. Quem que quer ser o juiz? Alguém aí tem um cronômetro fácil só para fazer? O Lucas, então. Posso fazer. Daí, Lucas, bota 2 minutos e meio, 2 minutos e 30 segundos.
E daí você faz o papel do juiz, igual eu fiz ali. Eu acho legal que é interrompida, parece aquelas propagandas antidroga dos anos 2000. Faça assim para as drogas. Diga não. 3 minutos e 30 segundos? Não, 2:30. 2:30. Tá. Pode iniciar aqui? Daí escolha O tema vai ser... O tema. Aranhas. Aranhas. Pode ser? Vamos aranhas. Aranhas é legal. Aranhas. Daí, Lucas, você vai dizendo o tempo, né? Vai cantando o tempo toda vez, na hora de retomar a palavra. Tanto tempo, a palavra é sua. Faz essas pontuações. Você tem liberdade de falar, não é uma justificativa boa por causa disso, disso, pode voltar a palavra. Mas lembra que você, como juiz, também é um especialista, né? Então, você tem que ter a firmeza, né? Você tem que ter até mais firmeza do que a gente. É tipo, não sei o que, palavra tal. Você que manda no jogo. Então, eu, Eduardo e Amanda. Quem que começa? Vamos começar com a Amanda. Pode começar falando? Vou iniciar. Começou. Aranhas são criaturas aracnídeas, né? Que se encontram na natureza, em todos os lugares do mundo. Tem diversas espécies. Algumas delas são venenosas. Pausou. Lucas tem alguma coisa a falar. Fala. As aranhas não se encontram em todos os lugares do mundo. O mundo tem muita água. A aranha se afoga. Ela não está nos oceanos. Correto. Está com a palavra, Lucas. As aranhas têm entre 6 e 8 pernas. Dependendo da espécie, as aranhas podem ter mais ou menos patas que servem para a locomoção delas. Pausou. Eduardo está com a palavra. É errado porque todas as aranhas têm 8 pernas, não tem 6. Todas têm 8. Não existe conceito. Bom, eu acho difícil o Eduardo conhecer todas as aranhas do mundo, então vou continuar a palavra aí com o Lucas, que de repente tem umas aí que perderam a perna no acidente, alguma coisa acontece. Retomando a palavra com o Lucas. Eu gostaria de pontuar o preconceito, né, do especialista Eduardo, que não considerou as aranhas que perderam pernas durante sua vida. Elas são deficientes. Pausou. Amanda está com a palavra. Quando aranhas perdem as patinhas, elas crescem de novo. É só isso que eu tinha pra dizer. Muito bom. Tá com a palavra, então, Amanda. Tá com a palavra agora. Faz sentido o que ela disse. Vai. Aranhas são, essas criaturas belíssimas, maravilhosas. Muitas pessoas têm medo, apesar de serem muito magníficas, assim, né? Parou! Lucas está com a palavra. Ela não pode afirmar na mesma frase que elas são maravilhosas e que tem gente que tem medo. Se você perguntar para quem tem medo, a pessoa não vai dizer que ela é maravilhosa. Realmente, ela colocou num bloco muito grande, moralista, de sim, de não, de bom e ruim. Realmente, a aranha pode ser boa para mim e ruim para ela. Com a palavra, Lucas. As aranhas, além de várias pernas, elas têm vários olhos. Elas têm um conjunto de olhos que serve, assim como as moscas, para que ela perceba se tem alguma coisa vindo em direção a ela e ela fuja rapidamente. A aranha, ela foge rapidão e ela vai e se enfia nos lugares muito estreitos. Ela consegue criar teias em cantos de paredes e ela cria as teias a partir de um cuspe que ela tem, que ela pega e faz aquela teia. O Homem-Aranha é um... Pausou ali, Amanda. Achei que ninguém ia pausar. Eu quase pausei. Amanda com a palavra. Fala do cuspe. Não é cuspe, porque sai por trás. É outro tipo de glândula aí que produz essas coisas aí. Amanda que está produz corretíssima. teias. Eu tenho que falar igual um especialista, que produz a teia. A teia sai Amanda por trás. está com toda a razão. A teia vem do cu da aranha. Agora Amanda com a palavra. Bom, aranhas, elas se alimentam de insetos menores, mas também são alimento de outros animais maiores, né? Parou. Depois tem alguma coisa a dizer. A aranha, ela pode comer um animal maior em pedacinhos. Realmente. É uma aranha apressada, realmente não comeria, mas como a gente já falou outras horas, existem aranhas e aranhas. Desse motivo aí o Lucas está com a palavra. Quanto tempo? Temos 1 minuto e 4. 1 minuto e 4.
Homem-Aranha é um filme criado a partir das características da aranha colocadas em um ser humano. As características são escalar paredes, pois tem uma coisa na pata. Ela também consegue jogar teias pela mão. Perceba? Parou, Eduardo, parou aí. Uma coisa na pata é muito raso, né? Na verdade, o nome dessa substância é insoprelina. Insoprelina é uma enzima que tem na pata delas que elas conseguem colocar na parede, né? E eu achei que ninguém ia falar da isopressina. Eduardo tá com a palavra com toda a razão. Então, essa enzima, ela é criada a partir de um mecanismo de defesa delas para poder escapar muito rápido de animais que não conseguem escalar paredes e outros objetos e outras árvores e coisas do tipo. Então, elas criam essa enzima, que também é a mesma enzima da teia, que faz com que elas sejam muito rápidas e escaladoras para fugir do bicho que está caçando elas. Por isso... Parou, Amanda. 15 segundos faltando. Eu só acho que tá tudo muito repetitivo. Escapar dos animais, não sei o que. Escapar dos animais, não sei o que. Eu concordo com a Amanda. O Eduardo estava realmente enrolando. Agora, 15 segundos, Amanda. E vocês aí podem interromper. Tem 15 segundos. Pode ir. Enfim, né? As aranhas... Interrompido, Lucas interrompido. Com toda razão, já acho, mas vai. Está demorando para ganhar tempo. Ela está titubeando, né? E a única palavra que ela falou em 47 segundos foi aranha. Então eu gostaria de ter a palavra para falar mais informações. Claramente correto. Realmente teve um espaçamento muito grande ali no começo. Ela estava fazendo a gente de idiota. Lucas, com a palavra. Aranha se escreve A-R-A-N. Para. Eduardo, porque aranha, na verdade, é em português, mas o nome científico dela não é aranha, é Arachnophilus. Então não dá para dizer como se escreve aranha, porque não é assim que escreve, na verdade, se escreve em latim, não em português. Realmente, Eduardo, trazendo a lucidez aí, faltando apenas 7 segundos para acabar, o Eduardo está com a palavra. Então, arachnódeos é a palavra certa em latim. Parou! Os dois pararam, e agora? Zerinho! Não, zerinho não dá. Você define. O juiz vai, Amanda, que o Lucas já brincou muito. Ele falou um nome diferente do que ele tinha falado anteriormente, o nome científico. Gostaria de concordar com a Amanda. Tá bom, puxa saco. 2 segundos faltando. Amanda com a palavra. Aranhas são muito legais e muito bonitinhas. Parou, acabou, parabéns. Adoro aranhas. Temos uma vencedora. Eva. Tem um desenhozinho de uma aranha chamada Lucas, vocês já viram? Super Sim, fofo. É muito fofo. É muita fofura, adoro. Joguem no YouTube, quem não viu, Aranha Lucas. É super... Ela tem uma cara muito simpática. Bom, só para finalizar, eu quero só falar de uns gêneros que a gente não falou, mas depois a gente já encerra. Jogos de humor, jogos de piada, né? Tem jogos que simplesmente se dá a partir de gags, né? Setup punch. É quase como se fosse um jogo que a gente usa uma estrutura do stand-up, né? Jogos de gags. Tem o jogo da pior piada, que está no nome já, né? Os jogos são piadas rápidas que a gente faz a partir de um tema. Os cenas improváveis. É totalmente isso. O jogo, a dinâmica dele se dá a partir de piada. É isso, né? Ao público dá um setup, né? Coisas para não fazer na farmácia. E os improvisadores dão o punch. Vai lá e faz uma coisa que é uma piada, que é engraçado. E daí o público dá uma risada, a campainha toca e recomeça uma nova cena. Então, se você perceber isso, que o jogo é piada, é a partir de coisas engraçadas que a campainha toca, geralmente o final de jogos, o final de cenas,
também pode ser isso, pode ser a partir de uma piada, assim. Às vezes, né, você tem um jogo que não é de piada, mas quando tem uma piada boa, uma gag, né, uma coisa engraçada, a cena acaba a partir daí. Mas como que faz um bom punchline, então? Então, isso aí Temos um setup. Oi? Mas a gente tem um setup, agora você pode terminar bem. Sim. Essa coisa da piada, ela no improviso, a gente treina fazendo muitas vezes, assim. É diferente de outros jogos que tem bastante técnica. Às vezes a piada é muito do seu jeito de improvisar, do seu raciocínio. É claro que tem técnicas. Por exemplo, do jogo da pior piada. Tem um jeito de fazer esse jogo que eu nunca faço, mas que o Elídio faz, o Evandro faz, que é começar a piada do mesmo jeito sempre. A gente pega um tema, né? A banana. Daí começa a piada com tava lá a banana, daí chegou outra banana. Falou, e aí, banana? E daí faz uma piada a partir disso, né? Daí, na próxima vez que for fazer a piada, faz de novo. Tava lá a banana. Né? Isso é um artifício usado que é muito engraçado, que faz o público gostar muito. Assim. Só que só uma das pessoas que está jogando pode fazer. Se outra fizer, fica estranho. Eu nunca faço. Eu prefiro ir nas piadas curtas. Por que a banana tava não sei o quê? Tava que ela amarelou, sei lá. Mas dá para jogar de várias formas. Os cenas improváveis, você pode ter uma técnica para jogar ele. Né? Que, por exemplo, que não fazer no banheiro. Daí, qual tem que ser o raciocínio? Né? Esse jogo precisa que sempre tenha alguém fazendo cena. Ele não pode ficar vazio lá muito tempo. Ele tem que ter alguém fazendo. Então, o que acontece muito se ninguém tem ideia, vai para frente e faz qualquer coisa. Né? Então, se você reparar, às vezes, nos Barbichas, o Andy faz muito isso. Ninguém teve ideia, ele se joga lá para frente e começa a fazer uma cena com banheiro. Começa a mijar, começa a fazer que está fazendo xixi, daí vai entrar outro improvisador fazendo xixi, e daí ele começa a fazer xixi no outro cara, e daí, né, virou engraçado. Essa cena que eu falei, talvez ele não faria, é meio escatológica demais. Mas vocês entenderam, é isso, faz uma cena a partir do físico, né, da cena, acaba tendo uma ideia de uma piada. Então, isso é um jeito de fazer. Você vai lá e faz e vê o que descobre. Agora, quando você tem tempo para pensar, enquanto os outros estão fazendo, né? Nesse jogo é legal você pensar. Primeiro, um jeito mais difícil de solucionar um problema. Isso é em cenas de comédia, em geral. O palhaço é isso. Né? O palhaço ele faz uma coisa simples de um jeito difícil. Ele dificulta uma coisa que seria muito simples. Né? Então, se você quer descascar uma banana, como é que você descasca uma banana do jeito mais difícil possível? E tem vários jeitos, né? Você pode descascar a banana com uma faca, já é uma dificuldade. Por que vai usar uma faca? Você pode puxar. Você pode descascar uma banana tacando ela no chão. Tá! E depois junta a banana e tira a casca. Você pode descascar uma banana com um ralador. Daí um ralador vai ralando até a casca sair. Botar no liquidificador porque não sabe que dá para tirar a casca. Ou, enfim, entenderam, né? É dificultar uma coisa. Assistir Mr. Bean é muito bom para isso. Mr. Bean, ele faz isso. Ele faz uma cena fácil de jeito difícil. Ele, né, tem o café. O muito bom é que ele vai tomar café e ele está com pressa. E daí ele bota na boca o pó do café, bota um pouco de água, faz um bochecho e engole. É isso, é como que você toma café do jeito mais difícil. Isso são cenas improváveis, é um jeito de jogar. Você pensa, qual é o jeito mais difícil de fazer alguma coisa nesse lugar? Né? O que não falar, né? Como não amarrar o cadarço? Esse é o jeito mais difícil. Depois disso, você pode pensar trocadilhos. Né? Trocadilho é uma boa saída para esse jogo, que gera uma piada. Então, para banana, você pode pensar o trocadilho. Que não fazer num banheiro? Você pode pensar trocadilho para a palavra banheiro, para a palavra mictório, para a palavra vaso sanitário. Coloca uma planta no vaso sanitário.
Pode trocadilho para milhões de coisas, né? Sanitário, né? A palavra sanitário também pode ter um trocadilho. É que daí entra no lugar de relativo o que é engraçado e o que não é engraçado. Às vezes uma piada ruim que não é engraçada, se você fizer de um jeito bom, ela vai funcionar. Se você fizer como especialista, de novo, aquela coisa do especialista, faz com vontade, sabe? A piada é uma merda. Se você contar essa piada, alguém vai falar, não faz essa piada que é muito ruim. Mas se você vai para frente e faz com firmeza, pode ser muito boa. Outra coisa que você pode fazer é pensar uma coisa desse punch, né? Tipo, sei lá, o que não fazer com uma geladeira, né? E daí você pode, quando você entra na cena, você quer, por exemplo, fazer a piada de que você quer morar dentro da geladeira, porque a geladeira, né, tá muito calor, você quer morar lá dentro. E daí você precisa que outro improvisador faça um vendedor para você comprar essa geladeira, e você precisa que ele dê levante essa bola para você, né? Então é muito importante ter essa noção também. No jogo de piada, se vai ter uma pessoa que vai estar fazendo a piada, o outro tem que ajudar ela a fazer piada. Se todo mundo ficar tentando fazer graça, às vezes não dá. Né? Então, se eu quero fazer essa piada, né, de que eu quero morar da geladeira porque está muito calor, eu chego e falo, opa, boa tarde, você tem uma geladeira bem grande? Daí o outro vai falar, claro, temos esse modelo aqui, ele tem essa prateleira, tem todo esse espaço aqui, espaçamento interno para tal. E daí você fala, putz, não, mas eu queria maior mesmo. Tipo com aqui, ó, com 1,80 m. Você tem 1,80 m? Mas por quê, então? Não, porque eu quero entrar dentro, está muito calor. Então, o vendedor ele tem que levantar essa bola, perguntar, né? Questionar. Se você é esse improvisador que está do outro lado, você tem que falar, mas por que você quer tão grande? Para o outro poder fazer a piada, né? De que, não, porque você não sabe, tá calor demais, né? E é isso. Outro jeito de fazer esse jogo tem coisas que é muito do Mr. Bean isso. O Mr. Bean tem um documentário que é legal. Se vocês jogarem no YouTube documentário Mr. Bean, deve ter legendado em português, que ele fala, as pessoas dão risada se uma coisa é feita, né? Como eu disse, de um jeito mais difícil do que deveria ser feito, se é feito no lugar que não deveria ser feito, do tamanho que não deveria ser feito, e na velocidade que não deveria ser feito. São esses fatores que você vai mudando. Então, no Cenas Improváveis, você pode fazer todas essas opções, né? Como não descascar uma banana? Descascar uma banana de um tamanho diferente, uma banana gigante, isso é engraçado. Descascar uma banana no lugar que não deveria descascar uma banana. Pensa num juiz, tá batendo com o martelo, daqui a pouco ele tira uma banana e bate com a banana. Enfim, um lugar que ela não deveria estar. Que mais que eu falei? Por alguém, né? Uma pessoa de um jeito, uma pessoa num lugar. Então, que pessoa que não poderia descascar uma banana? E também numa velocidade diferente, né? Então, a banana, tipo, ou muito rápido ou muito devagar. Isso também é uma... Então é isso, os cenas improváveis para você fazer um punch a partir de um setup, pensa em todas essas coisas. Se você tiver na mente, você vai falando, alguém já fez um trocadilho, alguém já fez de um jeito muito grande, agora eu vou fazer do tamanho diferente. Eu vou lá e faço isso. Bom, é isso, são jogos de piadas. Daí tem os jogos musicais, é muito fácil de entender, são jogos que tem música. Jogos de cena. Os jogos de cena, eles englobam todos os jogos que têm cena, mesmo os que se encaixam em outros estilos, né? Então, a gente fez o jogo o Guessing, o jogo do manipulador, dos objetivos, ele é um jogo de cena, né? É importante você colocar, quando vai fazer um espetáculo, intercalar um jogo de cena com um jogo de não cena, um jogo de cena, um jogo de não cena. Então, né, para ficar dinâmico. E é isso. Eu acho que de estilos de jogos a gente passou por todos, assim. Jogos de cena mais puros seria, por exemplo, o jogo do casal, o jogo da vida, eu faço no meu show, que a gente pega a história de uma pessoa da plateia e conta
conta a cena inteira, né? Faz a cena inteira da vida. E esse também se encaixa num jogo de playback. Vou anotar aqui. Jogos de playback são jogos em que alguém contou uma história, alguém falou uma coisa, a gente já ouviu a história toda, e a gente vai ouvir ela sendo feita de novo. É um playback. Isso também é um formato longo, é um long form. Aquele que tá na Netflix. Oi? É aquele que tá na Netflix. Aquele da Netflix. Sobrenome estranho. Isso. Maderoids Shorts. Eles fazem isso, eles pegam uma história da plateia e refazem. O portátil do Porta dos Fundos, que tem na Netflix também, é isso. Pega uma história da vida da pessoa, refaz. E daí, se você faz isso num jogo mais rápido, né? É o jogo do casal, o jogo da vida que eu faço no meu show. E daí tem uma dinâmica a mais, né? Que quando tá certo, o casal toca uma campainha, quando tá errado, toca outra campainha. Isso dá uma dinâmica um pouco maior pro jogo, mas não deixa de ser um jogo de cena, playback. O jogo também, para finalizar, tem vários jogos baseados em formatos longos. Todo formato longo você pode transformar num jogo. Então, você pega o Herald, por exemplo. O Herald, ele é uma cena que acontece, daí depois acontece outra cena, depois acontece outra cena, depois volta naquela cena aqui, depois volta naquela outra, e depois começa a misturar. Você tem um personagem dessa nessa, você começa a misturar os universos. O jogo do quadrado é isso. O jogo do quadrado é um Herald feito em formato de jogo, né? Você tem uma cena, quando joga, vira outra, quando toca, vira outra, quando toca, vira outra. E depois pode começar a misturar também as cenas. E é um jogo cênico também, baseado no Herald, basicamente. Só que ele é bem disfarçado, assim, é bem difícil perceber essa relação, mas é isso. Bom, alguma dúvida, alguma coisa para finalizar? Acho que é isso, já são 10h20. Eu vou botar o vídeo dessa aula lá no YouTube, para quem quiser rever. E a gente marca mais para frente já outros encontros. É legal a gente tentar fazer um encontro num dia que todo mundo possa, que tá difícil, né? Na sexta teve umas pessoas que puderam, que não puderam hoje tem gente que não podia na sexta, né? Então, que é difícil bater a agenda mesmo. Mas é isso aí. Fechou? Valeu, pessoal. Vamos fazer uma foto aqui. Valeu. Fazer um print. Todo mundo. Yes, fechou. Falou! Valeu. Boa noite, gente. Falou, beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Até o próximo.